Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Bom, vamos nós, dando continuidade ao nosso conteúdo de História Geral, período da Idade Moderna. A gente vai trabalhar agora com a independência dos Estados Unidos. Para começar a falar de independência dos Estados Unidos, a gente tem que deixar muito claro, é impossível falar de independência dos Estados Unidos sem relacionar independência dos Estados Unidos com o movimento iluminista. Então, fica a dica. Você quer saber um pouco mais sobre a independência dos Estados Unidos? Quer entender melhor a independência dos Estados Unidos? Vai aprender iluminismo. Vai estudar iluminismo. Porque os dois estão intimamente ligados. Tá? O movimento conhecido como independência dos Estados Unidos ou independência das 13 colônias norte-americanas, ou comumente chamadas de 13 colônias americanas, foi um movimento que se inspira como base o iluminismo, principalmente Rousseau, e que vai determinar o fim da dominação inglesa sobre o que eles conheciam como as 13 colônias americanas, parte do que hoje nós conhecemos como Estados Unidos da América. Esse movimento, esse processo de independência, ele tem seu início efetivo em julho de 1776, mas ele só vai se confirmar anos depois com a vitória definitiva na guerra contra a Inglaterra, pelas 13 colônias que a gente vai ver mais adiante. Rodrigo, as 13 colônias que a gente chama hoje de Estados Unidos, eles resolveram ficar independentes assim, da noite para o dia. Acordaram de manhã e falaram, tô cansado da Inglaterra dominando a gente, vamos separar, vamos ficar independente. É óbvio que não. Todo e qualquer movimento, todo e qualquer tipo de situação que leve a uma ruptura de uma estrutura que já vem há séculos existindo, ela leva tempo para acontecer. E a independência das 13 colônias não foi diferente. Ela também tem seus antecedentes, tem suas causas. Um primeiro motivo. Os Estados Unidos, até o século XVIII, mantinha uma relação de afastamento em relação às 13 colônias. As 13 colônias americanas, prestem atenção, as 13 colônias americanas, elas viviam o que nós costumamos chamar de negligência salutar. O que era negligência salutar? Negligência salutar significava que as 13 colônias eram colônias inglesas. No entanto, por serem colônias que não tinham tanto atrativo econômico assim para a Inglaterra, não tinham ouro, não tinham prata, não tinham nenhum produto como o açúcar, a cana-de-açúcar aqui no caso do Brasil, que enchesse os olhos da burguesia inglesa. Então, não tinha, economicamente, ela não era tão atrativa assim para a Inglaterra negligenciava essas 13 colônias, mantinha um afastamento, deixava elas com certa autonomia. E esse abandono, essa negligência, acabou sendo salutar, acabou sendo positiva, porque essas 13 colônias puderam se desenvolver autonomamente, criando sua própria estrutura econômica, sua própria estrutura de sociedade, sua própria estrutura de moeda. Eles tinham sua própria moeda, que vai ser o dólar. Eles vão criar leis que só existiam para eles, né? Eles chegam a desenvolver o que a gente chama de self-government. Self-government. Ou seja, as 13 colônias puderam, inclusive, gozar de um próprio sistema de governo, porque tinham essa autonomia. E quando iniciaram o seu processo de ocupação, essas 13 colônias, elas também tinham características muito diferentes do Brasil, por exemplo. Eram colônias, basicamente, de povoamento. Os indivíduos, os colonos que foram para o território norte-americano, eles foram com o objetivo de povoar, de ocupar, de viver, de fincar raízes ali. Colônias de povoamento, colônias de enraizamento. Né? Foram para ali para fugir das perseguições religiosas, fugir das perseguições políticas, em busca de terras, porque não tinham terras na Inglaterra. Então foram para lá, não pensando em voltar para a Inglaterra, pensando em fincar raízes ali mesmo. Né? E por esse motivo puderam desenvolver essa estrutura social típica deles.
sempre com muita participação do povo nas decisões, nas tomadas de decisões e tudo mais. Tá legal? Essas 13 colônias ainda tinham, dentro desses antecedentes e dessas causas, diferenças que permanecem durante muito tempo, que levam, inclusive, posteriormente, à Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão. Né? As colônias do Norte eram as típicas colônias de povoamento. Desenvolveram suas próprias manufaturas, a base da mão de obra deles era livre, enquanto as colônias do Sul se assemelhavam muito com o Brasil. Eram colônias, vejam bem, eram 13 colônias, não era uma colônia unificada. Você tinha a colônia de Massachusetts, colônia da Pensilvânia, colônia de Nova York, né, e etc, etc e tal. As colônias do Sul, elas eram mais próximas ao que nós fomos no passado. Colônias de exploração, com base no sistema de plantations, de latifúndio, mão de obra escrava, monocultora, para o escravismo. Então, mesmo dentro dessas 13 colônias, existia uma certa diferenciação entre elas. Mas o mais importante da gente lembrar é o self-government e a negligência salutar. Essas colônias, durante muito tempo, se desenvolveram sem a Inglaterra ficar dizendo que elas podiam ou não podiam fazer. Isso é importantíssimo entender. Importantíssimo saber. A gente não pode esquecer disso. Tá? Então, o que são as 13 colônias? Essa faixa rosa aqui. Essa faixa rosa aqui são as 13 colônias. Tá? Isso tudo que vocês estão vendo aqui meio alaranjado, a Inglaterra só vai receber, só vai passar a pertencer à Inglaterra depois. A gente ainda vai falar, depois da chamada Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra vai conquistar isso daí da França. Né? Esses territórios aqui eram territórios da Espanha. Eram territórios espanhóis. Né? Isso daqui, num primeiro momento, era da França, depois passou a pertencer à Inglaterra. Né? As 13 colônias originais são essas aqui em rosa. Nova Inglaterra, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, e assim vai, Nova Jersey, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Georgia e assim por diante. Essas são as 13 colônias originais, tá? Que viviam a negligência salutar, que viviam o self-government. Só que a Inglaterra vai entrar, é mais uma causa, tá? Para a guerra de independência, para a busca das 13 colônias pela separação. A Inglaterra vai acabar entrando em guerra contra a França, uma guerra que ficou conhecida como Guerra dos 7 Anos. França e Inglaterra entram em guerra, e essa guerra ela vem para o continente americano. E os colonos franceses passam a lutar contra os colonos ingleses aqui na América. Os colonos franceses no Canadá e os colonos ingleses nas 13 colônias. Então, você passa a ter confrontos entre colonos ingleses e colonos franceses dentro do continente americano. Quem lutava, quem morria? O próprio colono. O exército era formado por milícias, por eles, lutando contra os franceses. Né? A disputa maior aqui na América, entre ingleses e franceses, principalmente foi pelo controle do comércio de peles e de pesca. Então, França e Inglaterra disputavam o controle do comércio de peles e pesca aqui no continente americano. E o resultado disso, a Inglaterra ganha a guerra, com o apoio maciço dos colonos das 13 colônias. Como espólio de guerra, recompensa pela conquista, a Inglaterra recebe, né, como indenização, o Canadá deixa de ser uma colônia francesa para ser uma colônia inglesa, recebe as Índias, do Mahatma Gandhi, que só vai conseguir sua independência lá depois da Segunda Guerra Mundial, e recebe territórios nas Antilhas. Só que vem um detalhe, agora a Inglaterra ganha a guerra, ganha novas colônias, mas gasta com essa guerra e precisa reordenar suas finanças. E o que ela vai fazer? Ela precisa aumentar a arrecadação. E como ela vai aumentar essa arrecadação? Aumentando os impostos. E quem vai ter que pagar esses impostos? Os colonos. Quem vai ter que pagar os impostos? Os colonos. Os mesmos colonos que lutaram e morreram pela Inglaterra, agora são obrigados a tirar mais dinheiro ainda do próprio bolso, porque a Inglaterra precisa reordenar suas finanças, aumentando os impostos, criando novos impostos para esses colonos pagarem.
E é óbvio que esses colonos não vão ficar nem um pouco satisfeitos. Uma outra forma que a Inglaterra encontra ainda de aumentar a sua arrecadação, de melhorar a sua situação econômica, é porque a Inglaterra, a gente tem que lembrar, século XVIII, a Inglaterra está passando pela Revolução Industrial. Então, dentro da Revolução Industrial, o que a Inglaterra ela vai fazer? Ela vai aumentar, ela vai ampliar suas exportações para as 13 colônias, obrigando os colonos que antes produziam basicamente as manufaturas que eles precisavam, os mesmos colonos que até então produziam, viviam a negligência salutar e produziam as manufaturas que eles precisavam, agora eles vão ser obrigados a comprar as manufaturas inglesas por preços muito mais elevados. Então, observe, eu lutei na guerra, eu morri na guerra, eu perdi meu filho na guerra, perdi meu pai na guerra, perdi meu irmão na guerra, perdi meu primo, meu vizinho, meu cachorro, pai, briguei com as maiores, pato, galinha, perdi tudo na guerra, ganhei a guerra para a Inglaterra, e o que eu ganho como recompensa? Aumento nos impostos, sou obrigado a comprar o produto inglês mais caro do que eu comprava ou que eu produzia aqui dentro. Eu não vou ficar feliz. E a Inglaterra ela decide, então, literalmente, ampliar os seus mercados aqui no continente americano e acabar com a negligência salutar. A Inglaterra, então, ela passa a adotar a típica atitude mercantilista. Ela passa a impor restrições mercantilistas aos colonos americanos. Né? Ela acaba com a liberdade que eles tinham. Agora, as 13 colônias passam a ser meras colônias também de exploração. Agora, assim como o Brasil, as 13 colônias vão ter que sustentar a sua metrópole, que é a Inglaterra. Como? De que jeito? De que forma? Aumentando impostos, criando impostos, como a lei do açúcar, a lei da moeda, né, que obrigava os colonos a comprarem açúcar só da Inglaterra. Eu obrigava os colonos a usarem somente a moeda inglesa e não mais a moeda própria. A lei do selo, todo produto que circulava tinha que ter um selo, tinha que ter um selo confirmando que aquele produto era inglês e você pagava pelo selo. A lei do aquartelamento ou boletamento, os colonos eles eram obrigados a abrigar os soldados ingleses, sustentar as tropas britânicas aqui na América. A lei declaratória, que dava ao parlamento inglês plenos poderes para legislar sobre as colônias, sem consultar as colônias. Né? Os atos Townshend, que era uma taxação, né? Um imposto sobre vidro, papel, zarcão, que era uma espécie de metal. Proibição da produção de manufaturas. Né? A Inglaterra passa a impor um monopólio do comércio. E uma das leis mais odiadas pelos colonos foi a chamada Lei do Chá. Nós tomamos café aqui no Brasil. Os ingleses tipicamente tomam chá. As colônias eram basicamente inglesas. Os colonos tinham hábitos ingleses. Então, sua principal bebida, como nós tomamos café para eles, era o chá. A Inglaterra, a partir de 73, obriga os colonos a comprarem apenas o chá da Companhia de Comércio das Índias Orientais Inglesas. Os colonos só podiam comprar o chá da Inglaterra. Eles não podiam mais comprar chá da França, o chá da Holanda, o chá de ninguém. E até essa lei eles podiam comprar de quem eles quisessem. Mas a Inglaterra, para aumentar ainda mais a sua arrecadação, ela proíbe esses colonos e põe o monopólio do chá inglês dentro de território americano. Os colonos vão odiar, vão detestar essa lei, eles vão se sentir humilhados, vão se sentir ultrajados, revoltados, e o resultado disso? Eles vão começar a enfrentar a Inglaterra, a peitar a Inglaterra, a boicotar os produtos da Inglaterra. Né? Eles chegam, inclusive, a realizar, logo depois da lei do chá, eles realizam a chamada Festa do Chá de Boston. Foi um movimento de revolta, onde um grupo de colonos vão até se fantasiar para se disfarçar, eles se fantasiam de índios, invadem o porto de Boston e pegam todo o chá dos navios da Companhia de Chá Britânica e jogam aquele chá no mar. O episódio fica conhecido como a Festa do Chá de Boston. A Inglaterra vai ficar tão fula da vida, o governo britânico vai se sentir tão trajado, tão afrontado, que aí eles vão acabar criando as chamadas leis intoleráveis. Em resumo, a Inglaterra não toleraria mais nenhum tipo de subserviência, de afronta dos colonos. E toda e qualquer desobediência seria tratada a ferro e fogo.
né? A gente vai falar melhor disso depois. Tá? Eles criam a lei do chá, vão criar os chamados atos de Quebec, que proibia, a gente vai ver no mapinha daqui a pouco, eles proibiam os colonos de ocuparem territórios que a Inglaterra havia recebido da França pela vitória na Guerra dos 7 Anos que os colonos haviam lutado. Então, olha bem, de novo, eu lutei, morri, sofri, perdi, ganhamos a guerra para eles, agora eles recebem territórios e eu não posso caçar, eu não posso ocupar, eu não posso ir para esses territórios, porque a Inglaterra vai criar uma reserva indígena. Nada, era para manter os colonos no litoral, eles criam essa reserva indígena a oeste dos chamados Montes Apalaches, eles criam essa reserva indígena, mas como uma forma de manter os colonos presos no litoral, exprimidos no litoral, porque assim ficava mais fácil de controlar. Né? São algumas imagens das batalhas, a festa do chá de Boston e o massacre de Boston, quando as leis intoleráveis são decretadas, os colonos resolvem enfrentar a Inglaterra. A Inglaterra manda tratar a ferro e fogo. Né? Algumas imagens, a Árvore da Liberdade, eles boicotando e castigando os cobradores de impostos, né? Jogavam picho com pena e colocavam eles para beber vinagre. Essa daqui são as 13 colônias originais e essas, a reserva indígena que eu falei para vocês, que impedia que os colonos ocupassem novos territórios pós-vitória da Guerra dos 7 Anos. Bom, esses colonos, então, eles começam a se revoltar cada vez mais e passam a exigir representatividade. E vão se inspirar principalmente nas ideias iluministas de liberdade econômica, de liberdade política, de igualdade jurídica. Liberté, égalité, fraternité vai vir depois na Revolução Francesa, mas eles queriam isso, liberdade, igualdade e propriedade, que vai inclusive ser o tema da Revolução Francesa depois. E é nesse momento, então, que a Inglaterra lança as leis intoleráveis, que eu já havia dito para vocês há algum tempo atrás, né, alguns minutos atrás. Os colonos não aceitam essas leis intoleráveis e em 74 ainda eles realizam o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Detalhe, eles fazem um congresso, eles vão ter representantes de todas as 13 colônias que vão para Filadélfia, se reúnem em um salão para deliberar sobre a situação em que eles estão vivendo. E desse primeiro Congresso Continental da Filadélfia, nasce a chamada Declaração dos Direitos dos Colonos. Eles usam as ideias iluministas e fazem uma declaração. Dentro dessa declaração, os colonos colocam tudo que eles queriam e exigiam do governo britânico, como, por exemplo, o fim das tarifas, o fim das restrições mercantilistas, eles exigiam representatividade, eles exigiam participar do parlamento, eles exigiam participar das decisões que fossem tomadas em relação às colônias, eles diziam que a participação da elaboração das leis, eles deveriam estar participando junto e que o veto do rei, o rei ele podia até vetar uma lei criada pelas colônias, mas o veto era meramente suspensivo, eram os colonos que iam decidir se as leis podiam ou não valer dentro das colônias, e etc, etc e tal. Óbvio, o governo britânico não vai aceitar a Declaração dos Direitos dos Colonos, e os colonos então entram efetivamente em guerra pela independência a partir de 75, sob a liderança de George Washington. Eles realizam então em 76 o segundo Congresso Continental da Filadélfia, aonde nesse congresso, esse sim já tem um caráter separatório. Eles realizam esse congresso e nesse congresso eles fazem uma votação e na votação eles decidem pela separação e pela independência. Então eles vão redigir um documento, a Declaração de Independência, né, sob a liderança de Thomas Jefferson, com uma influência explícita do iluminismo, explícita de John Locke, de Rousseau, se declaram separados da Inglaterra, independentes da Inglaterra, e aí a guerra de independência ela vai ter início de verdade, né? Tem um filme do Mel Gibson, que retrata muito bem a Guerra de Independência, o primeiro e o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Fugiu a mente aqui agora o nome do filme. É um filme do Mel Gibson.
Se eu conseguir lembrar, daqui a pouco eu falo. E a guerra ela vai se desenrolar até 81, né? Os Estados Unidos, as 13 colônias vão se declarar Estados Unidos da América, vão receber o apoio da França, da Holanda e da Espanha. E de alguns alegam até da Rússia. Aquela história, inimigo do meu inimigo é meu amigo. A França tinha interesse na derrota da Inglaterra, a Holanda tinha interesse por questões de inimizade mesmo, e a Espanha também. A Rússia também, questões ali em territórios do que a gente chamou de Alasca. Então, eles apoiam os Estados Unidos conseguem a vitória, e em 1783 a Inglaterra então assina o Tratado de Paris, reconhecendo a independência dos Estados Unidos, reconhecendo a separação. Em 87, olha bem, de 83 a 87, eles elaboram a sua primeira e única Constituição. Os Estados Unidos nunca teve mais do que uma Constituição. E nessa Constituição, de novo, pela influência do Iluminismo, nós, o povo dos Estados Unidos da América, ela começa assim, declara, né, que os Estados Unidos seria uma república federativa, com divisão de poderes, direito de liberdade, igualdade jurídica, propriedade, prosperidade. Seus representantes seriam eleitos pelo voto, naquele primeiro momento ainda o voto censitário. Bastante liberdade para os homens brancos. Bastante liberdade para os homens brancos. Índios, negros e mulheres não tinham direitos constitucionais nenhum. Né? Então, ela era extremamente avançada, extremamente moderna, mas para aquele tempo. E o que representa a independência dos Estados Unidos? Qual a importância do movimento? Ela vai influenciar todo o movimento de independência da América. E vai ser o primeiro movimento vitorioso e grandioso sob a influência do iluminismo que triunfou. Tá? Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, deixa aí, me pergunta. Eu estou aqui para responder. Muito obrigado. Estamos à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, beijo.